Fala, buscadores do conhecimento, embaixador Rodrigo aqui na área em mais um episódio do Bora Aprender? Bom, buscadores, quando uma pessoa começa a programar, ela começa a estudar a respeito de programação, ela começa a ver uma matéria chamada lógica de programação. Essa matéria, normalmente a gente utiliza linguagens procedurais ou linguagem estruturada para que o aluno possa aprender a lógica de fato, a lógica de programação. Só que isso é o início, é o pontapé inicial. Quando você vai passar de fato para a programação, a gente vai trabalhar com outro paradigma de programação, que é o chamado POO, que é Programação Orientada a Objeto. E isso normalmente gera muita dificuldade para a pessoa que está saindo de uma linguagem procedural, de uma linguagem estruturada, para a orientação a objeto, que são duas coisas completamente diferentes. E é sobre isso que eu quero falar hoje com você, para te esclarecer melhor a esse respeito, para te ajudar, na verdade, a fazer essa transição. Bora lá? Bom, buscadores, para a gente entender então o que é programação orientada a objetos, eu vou separar pelos termos. Por exemplo, o que é programação? Imagina que você está assistindo um determinado canal ou você está procurando alguma coisa para assistir em sua casa, você tem lá a sua TV contratada por assinatura, enfim, TV aberta, e você resolveu ver o que está passando naquele momento para você então assistir. Aí você abre a programação de canais. E aí vai ter aquela lista com os canais que você tem acesso e vai ter os filmes ou os programas que estão sendo apresentados e até os horários que eles vão entrar em ação para que você possa escolher o que você quer assistir. Isso é programação. A emissora ela programa em que momento ela vai colocar determinado programa ou determinado filme ou determinada série, enfim. Você consegue acessar aquilo ali dentro da tua casa na TV que você está assistindo. Isso é programação. Quando a gente fala de objetos, a gente está falando de uma cadeira, de uma mesa, a gente está falando de computador, a gente está falando de um notebook, de um celular. Isso são objetos, ou seja, são objetos inanimados, eles não têm vida, né? Eles não têm ação. E o que é a orientação? A orientação, ou melhor, a orientada do termo programação orientada a objetos, que é uma orientação, é a gente determinar em que momento esses objetos entrarão em ação dentro do nosso sistema. Em que momento eles farão alguma coisa, em que momento eles serão acionados, em que momento a gente vai realizar alguma ação com esse determinado objeto. Isso é orientada. Bom, mas aí você deve estar se perguntando, como que eu vou orientar, por exemplo, uma cadeira que ela mude de lugar? Eu vou falar assim, cadeira, ó, eu quero que você saia daqui agora e você vá para aquele outro lado da mesa para que a minha filha sente lá para poder estudar ou para poder se alimentar, enfim. Você já tentou fazer isso alguma vez na tua vida? Eu já tentei, tá? Você pode até me chamar de louco agora, não tem problema, tá? Mas enfim, eu tentei até para conseguir entender esse termo que muitas vezes, quando a gente sai de uma linguagem procedural, de uma linguagem estruturada, como a gente está habituado, quando a gente começa a programar lá na lógica de programação, a gente virar a chave muitas vezes é um pouco complexo. Então, eu mesmo fiquei brincando dessa forma para tentar entender o que eu estava fazendo ali. Quando a gente fala de programar objetos dentro de um sistema, a gente está falando de determinar momentos que esses objetos entrarão em ação. E como que eles entrarão em ação? Imagina o seguinte, quando você tem um e-commerce, no e-commerce, você acessa ele via site, via aplicativos. Você não vai ver aqueles objetos fisicamente, você não vai tocar naqueles objetos. Eles não são palpáveis, mas eles estão ali para te mostrar que eles existem, eles estão em algum lugar fisicamente, mas ali eles estão virtuais. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar esses objetos de forma virtual no site. Então a gente vai tirar fotos desse objeto, a gente vai colocar as características, como por exemplo o tamanho, se a mesa, por exemplo, ela é retangular, se ela é redonda, se ela é quadrada, qual que é a cor da mesa, enfim, a gente vai determinar ali as medidas exatas que elas terão, até para que a gente possa saber se esse produto vai caber no local que a gente planejou dentro da nossa casa. Então a gente vai virtualizar esses objetos e esses objetos virtualizados terão ações dentro do nosso sistema que serão, por exemplo, uma venda. Então, quando você entrar no e-commerce, fez o teu cadastro e quer comprar uma determinada mesa, na hora que você clica lá em adicionar no carrinho, ele está instanciando aquele objeto que está armazenado no teu sistema e esse objeto vai interagir com o usuário que está ali cadastrado, no caso você, e ali você vai conseguir realizar a compra daquele produto. Aquele produto ele não saiu do lugar fisicamente, ele não saiu do estoque ali fisicamente, mas ele entrou em ação no sistema para saber que você quer comprar aquele produto. E ao finalizar a compra, já vai ser uma ordem de compra, uma ordem de venda que vai lá para o local onde ele está armazenado fisicamente
para eles seguir os trâmites, né? Vai gerar uma nota fiscal, a pessoa vai embalar para poder despachar. Bom, então eu falei de objetos, falei de programação, mas como que a gente vai fazer essa orientação desses objetos? Como que a gente vai programar isso? Bom, eu falei para vocês do e-commerce e dei um exemplo aqui da mesa. Então imagine que você achou a mesa adequada que você queria lá para sua casa, com as medidas, cor, do jeito que você queria. Aí o que você vai fazer? Você vai clicar lá em adicionar no carrinho. Ele vai colocar no carrinho, daí você vai clicar lá, por exemplo, em comprar. Quando você clica em comprar, ele vai para uma página onde você vai colocar o seu endereço, onde você vai colocar a tua forma de pagamento, enfim, onde você vai realizar essas ações para de fato efetuar a compra. Mas em que momento que houve uma orientação objeto aí? Bom, no momento em que você clicou naquela mesa, que você clicou para adicionar no carrinho, que você clicou para comprar, você acionou dentro do teu banco de dados um produto que estava cadastrado ali. Esse produto ele foi instanciado, ou seja, ele entrou em ação naquele momento e você com o seu cadastro lá no sistema também está instanciado. Então, nesse momento, você está interagindo com um produto cadastrado lá no e-commerce. Isso é orientação a objeto. Então, quando a gente vai programar, a gente vai determinar os momentos em que esses objetos entrarão em ação dentro do nosso sistema. Isso é a programação. Isso tudo é o que a gente escreve nos códigos. É assim que a orientação a objetos trabalha na prática. Bom, agora acho que ficou bem claro, né, o que é o PO, né, programação orientada a objeto. Né? Você entendeu o que é programação, entendeu o que é objeto, entendeu como que eles interagem. Essa orientação, a programação orientada a objetos, é o momento em que a gente está instanciando cada objeto, que eles estão se comunicando. Acho que ficou claro isso, né? Curtiu? Então se inscreve aqui no canal e não esquece de deixar o teu like. Já conhece a plataforma de cursos do Senai Play? São cursos gratuitos, 100% online, em mais de 20 áreas tecnológicas. Invista no seu futuro com o selo de qualidade Senai. Acesse senaiplay.com.br.